Passado, nós ainda estamos expondo a carta de Paulo aos Efésios, mas domingo passado e esse domingo eu trataria de dois temas específicos com os irmãos, que tem a ver com os dízimos e as ofertas. E domingo passado eu falei sobre as ofertas, como é que nós devemos ofertar ao Senhor. Você que não estava domingo passado, eu te recomendo e te peço encarecidamente que entre lá no YouTube da igreja e assista a pregação para que você possa compreender de uma maneira bem detalhada como devem ser as ofertas ao Senhor. E hoje eu quero falar com vocês então sobre os dízimos. Nós não temos um texto específico, mas para explicar isso para os irmãos, nós vamos ter que ler alguns textos da Escritura, portanto prepare a sua Bíblia, acompanhe aqui também no telão, mas fique aí atento para que nós possamos então aprender um pouco mais sobre isso. Bom, quando o assunto é dízimo, há muitas polêmicas e muitas controvérsias. O dízimo é um mandamento no Novo Testamento? O dízimo era do período da lei? O dízimo é devido hoje? Como é que eu devo praticar o dízimo hoje? E nós temos então muitas dúvidas com relação a isso. Eu quero falar para vocês a origem do dízimo, a prática do dízimo no Antigo Testamento, do dízimo no Novo Testamento e algumas implicações e aplicações para as nossas vidas. Então, vamos primeiro, se você quiser anotar aí, a origem do dízimo. Quando é que se originou o dízimo? Irmãos, o dízimo ele se origina antes da lei de Deus. Antes que Deus desse uma lei a Moisés, e antes que Deus formasse a nação de Israel, o dízimo já era praticado. Por exemplo, Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Nós vemos Abraão pagando dízimo a Melquisedeque, um tipo de sacerdote, um tipo de Cristo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Não existia mandamento. Melquisedeque, sacerdote do Rei Altíssimo, vem e abençoa a Abraão. E por conta disso, Abraão devolve ou dá a Melquisedeque o dízimo. Que em Hebreus vai dizer que Abraão pagou o dízimo. Existia mandamento? Não existia mandamento. Mas Abraão, de livre e espontânea vontade, assim o faz. Também Jacó, antes mesmo da lei, prometeu dar o dízimo a Deus, mediante a bênção de Deus sobre a vida dele. Deus disse que abençoaria Jacó, e Jacó disse: Senhor, se o Senhor vai me abençoar, então de tudo que o Senhor me abençoar, eu te darei o dízimo. Gênesis, capítulo 28, versículo 20 a 22. Olha só o que nós temos ali em Gênesis 28, 20 a 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Meus irmãos, então perceba que antes mesmo de Deus chamar uma nação, Deus havia chamado apenas famílias. A família de Abraão, de Isaac, Jacó. E nós vemos dois chefes de família praticando o dízimo ao Senhor. Não existia igreja, não existia nação, não existia nada disso. Mas nós vemos esses homens dizendo ao Senhor: daquilo que o Senhor me abençoar, eu te darei o dízimo. Eu tirarei uma parte e dedicarei ao Senhor.
E o dízimo quer dizer 10%, a 10ª parte. E esse 10, o número 10, era um número muito importante na história de Israel. A 10ª parte, ou esse número 10, ele representa uma completude, representa algo que é perfeito. E a razão do porquê, então, dessas pessoas dedicarem ao Senhor parte, ou uma 10ª parte daquilo que tinham. Mas o que é importante vocês perceberem aqui, é que o dízimo não nasce de um mandamento. O dízimo não nasce de uma ordenança do Senhor. O dízimo não nasce no Israel nação, mas ele vem antes disso. Ele nasce primeiramente como fruto de um coração grato por entender que tudo o que aqueles homens tinham tinha sido dado do Senhor. E o dízimo é fruto de uma generosidade, de um reconhecimento de que eu tenho sido abençoado pelo Senhor. Esta é a origem do dízimo, antes da lei do Senhor. Agora, raciocinem comigo. Se não existia uma nação, se não existia um templo, se não existia um povo do Senhor ainda como nação, estabelecido em uma terra, que tivesse leis cerimoniais, leis civis, não existia a necessidade de se ter uma parte ou uma parcela para gerir aquela nação, porque não existia ainda nação. Mas quando Deus chama Israel, tira Israel do Egito e constitui uma nação, a partir dali, seria necessário que se tivesse verbas para manter várias coisas, para manter o templo, para manter os sacerdotes, para ajudar os necessitados que estivessem dentro daquela nação. Então, a partir daquele momento, Israel, estabelecido como nação, era necessário que se tivesse isso. Seria como os impostos. Então, Deus, a partir daquele momento, Ele estabelece na lei que o povo deveria trazer os seus dízimos à casa do Senhor. Observe que antes não tinha, mas quando Israel é chamado como nação, a partir daquele momento, então, se tem mandamentos dizendo, trazei a 10ª parte à casa do Senhor. Origina-se ali? Não, vem antes. Mas há motivos, há razões para Deus colocar então como um mandamento. E então, eu quero destacar para vocês o ensino do Antigo Testamento. Para que se existia o dízimo? Para que se existia o dízimo? Mas antes de ver os propósitos, é importante nós entendermos o seguinte, que o povo deveria entregar os dízimos de todos os produtos da terra e dos seus rebanhos. E isso deveria ser feito com alegria. Com alegria. Então, de tudo que eles tivessem, eles deveriam dizimar. Daquilo que tinham, não daquilo que não tinham. Daquilo que tinham, e deveria ser feito com alegria. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio 12. Versículo 6. Até o 11 vai dizer: a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos. Dízimos, coisa totalmente diferente de oferta. Eu expliquei domingo passado. Diz que o dízimo é algo regular, sistemático, como nós vamos ver. E as ofertas, geralmente, quando se tem uma necessidade, nós vamos além. E as ofertas das vossas mãos, e as ofertas volitivas, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrarei em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Ou seja, daquilo que tiverem, tirem ofertas, tirem o dízimo e façam isso com alegria perante o Senhor. Nós vemos também, irmãos, que os dízimos pertencem ao Senhor e são santos a Ele.
É algo sagrado, algo santo. Levíticos, capítulo 27, versículo de número 30. Levíticos 27, versículo de número 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então, toda essa parte que o Senhor dizia que deveria ser levado a Ele com alegria, Ele mesmo diz que isso é algo santo, é algo sagrado ao Senhor. Deus instituiu isso na nação de Israel. Agora, nós vemos, a partir de agora eu quero mostrar para vocês os propósitos pelos quais esses dízimos eram entregados, ou eram devolvidos ali, ou levados à presença dos sacerdotes. Um dos seus propósitos era o sustento dos levitas e sacerdotes. O sustento dos levitas e sacerdotes. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 17. Deuteronômio 14, versículo 17. Versículo 27. Deuteronômio 14, versículo 27. Porém, não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Os levitas, eles eram sustentados pela entrega dos dízimos ao Senhor. Um outro texto, Números 18, versículo 21. Números 18, versículo de número 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelos serviços que prestam, serviços da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si os pecados e morram. E aí ele vai explicar o trabalho dos levitas. Então os levitas trabalhavam diante do Senhor, e eles que representavam o povo diante de Deus, e eles deveriam viver dos dízimos. Então, um dos propósitos do dízimo era manter os levitas, os sacerdotes. Um segundo propósito que nós vemos também era para ser usado para auxílio dos necessitados. Deuteronômio, capítulo 14. Deuteronômio, capítulo 14, versículo de número 24. Perdão, versículo 28. Eu estou errando os versículos tudo, né? Versículo 28 diz: ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do 3º ano e os recolherás na tua cidade. Então virão os levitas, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos, que as tuas mãos fizerem. Ou seja, o dízimo também tinha o destino de abençoar aquelas vidas que necessitavam. A viúva, o órfão, o estrangeiro. Parte desse recurso era concedido àqueles que tinham necessidade. Nós vemos também que fazia parte, o dízimo ele também era usado para festejar ao Senhor. Israel fazia muita festa ao Senhor, e parte desse dízimo também era usado dessa maneira. Por exemplo, ainda aí em Deuteronômio capítulo 14, agora versículo 22 e 23, aí pertinho de onde você abriu, versículo 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das suas sementeiras e tudo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas. Ou seja, este momento aqui era um momento festivo em que onde se comia, parte daquilo que se levava. Seria como se a igreja fosse fazer um churrascão
e esse churrascão seria para toda a igreja, e seria retirado exatamente dos dízimos para nós festejarmos, adorarmos o Senhor com parte daquilo que nós mesmos trazemos a Ele. Era isso que se praticava em Israel. E por último, meus irmãos, um outro motivo, um outro propósito do dízimo era para que houvesse mantimento, ou para que a casa do Senhor fosse mantida. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, uma vez que havia templo, precisava de reforma, precisava de limpeza, precisava de reposição de peças ornamentais, precisava de manutenção. E esse também era um propósito pelo qual o povo deveria trazer os dízimos. Veja, que os dízimos passa a ser um mandamento, e nós vemos em todo o Antigo Testamento propósitos para isso. O sustento daqueles que viviam por conta das coisas sagradas de Deus, a manutenção do templo. Nós vemos também que era para o auxílio dos necessitados e para que eles pudessem festejar ao Senhor, sempre adorando ao Senhor, e então eles retiravam desses dízimos. Nós vamos ver também que através disso é que o Evangelho era levado para fora. Ainda no Antigo Testamento, que pessoas conheciam o Deus de Israel, como que eles faziam isso? Com parte de dízimos. Então, há vários propósitos que nós vemos no Antigo Testamento. E nós vemos que a partir da nação de Israel, o dízimo se torna uma obrigação do povo. Há um mandamento para isso. A grande questão, meus irmãos, é quando chegamos ao Novo Testamento. Porque quando chegamos ao Novo Testamento, a nação de Israel, ela deixa de existir. O Israel, como nação, agora não é um estado teocêntrico. Quando Jesus vem, o evangelho seria pregado a todas as nações. Israel passa a ser um estado que era governado pelos seus reis e tudo, mas não um Israel, nação de Deus mais. Agora o povo de Deus está espalhado por toda a face da terra. E então muitos dizem o seguinte: beleza, se o dízimo era algo da lei, então ele não deve pertencer ao Novo Testamento, ou pelo menos não é um mandamento do Senhor no Novo Testamento. Mas, meus irmãos, esse raciocínio é um raciocínio incorreto, porque nós precisamos voltar às origens e pensar nos propósitos pelos quais o dízimo foi ordenado pelo Senhor. A origem não é de um mandamento do Senhor, a origem é de um coração grato por aquilo que Deus nos dá. É um reconhecimento da benevolência de Deus para conosco. O dízimo antecede o mandamento. Quando Deus manda devolver o dízimo, é para que se cumprisse alguns propósitos. Sustentar aqueles que pregavam o Evangelho, que viviam do Evangelho, que ensinavam as Escrituras, ajudar os necessitados, manter o lugar onde eles adoravam. Esses eram o propósito. E a pergunta que nós temos que fazer no Novo Testamento é: não existe mais o Israel nação, mas existe a igreja do Senhor Jesus. Existe necessitados dentro da igreja do Senhor Jesus? Existe. Onde a igreja do Senhor se reúne? Em um local? Por exemplo, nós estamos reunidos aqui. Nós precisamos pagar por esse local? Nós estamos construindo um templo onde nós vamos ficar. Precisa haver manutenção desse templo? O Evangelho precisa ser pregado às outras pessoas? Como que vai se pregar o Evangelho? Como que nós compramos Bíblias para distribuir? Por exemplo, um ministério maravilhoso como o Ministério Gideônicos, os Gideões,
que temos aqui, por sinal, pessoas que fazem parte desse maravilhoso ministério, Pedro, seu Abimael, que distribuem novos testamentos em hospitais, em escolas, em hotéis. E pessoas leem isso. Como que nós compramos isso? Com amor? Não. Como que nós investimos em uma transmissão, em mídia? Com amor somente? Não. Com recursos financeiros. Como que um ministro do Evangelho pode se dedicar a 8 anos, ou pelo menos 7 de preparo, para conhecer as Escrituras, para ensinar na igreja, se ele tiver que trabalhar durante todo o dia, e não puder se dedicar, se desdobrar em cima das Escrituras para trazer um ensino correto? Há necessidade de sustento de pessoas hoje? Há. São essas perguntas que nós temos que fazer no Novo Testamento. Porque vejam bem, meus irmãos, embora não exista um mandamento no Novo Testamento para se dizimar, também não existe nenhum que contrarie isso. E se o dízimo vem antes da lei de Deus, e na lei foi dado como mandamento para cumprir propósitos, se existem os mesmos propósitos, eles são lícitos. E é isso que nós vemos então no Novo Testamento. No Novo Testamento nós vemos, por exemplo, em Mateus capítulo 23, versículo 23, Mateus 23, versículo 23, dizendo o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Quando Jesus vai ensinar os fariseus a respeito dos dízimos, ele está dizendo aqui o seguinte: olha, vocês têm sido dizimistas, correto? Mas só que vocês estão achando que porque vocês pagam o dízimo, vocês podem negligenciar outras coisas. E Jesus conclui dizendo o seguinte: não, vocês devem fazer todas. Devem praticar a justiça. Devem fazer todas as coisas corretas, a misericórdia. Mas vocês não devem deixar de dizimar, ou seja, façam essas que vocês têm deixado de fazer, da mesma maneira como vocês têm feito, e não deixem de fazer o que eles estavam fazendo? Dizimando. Então, Jesus, ele não fala contra, pelo contrário, ele aprova, ele continua aprovando aquilo que era feito, só que ele regulamenta, assim, ele explica como que nós devemos fazer. E, fora isso, nós vemos então que no Novo Testamento a ênfase cai muito mais nos princípios que nós devemos usar para cumprir o que surgiu antes da lei, que foi colocado na lei e que deve prevalecer depois dela. E nós vemos, por exemplo, que a contribuição ela deve ser sempre voluntária, por causa da gratidão, porque foi assim que começou. Em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 15, texto que eu falei no domingo passado, eu quero que vocês vejam lá, vai falar exatamente dessa gratidão, dessa generosidade. Embora ali Paulo esteja falando das ofertas, que não era algo regular, mas eram específicas, o princípio é o mesmo que se aplica. Nós vemos, uma coisa que nós precisamos também, meus irmãos, é entender para a prática dos dízimos, é que nós somos mordomos de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, vai dizer o seguinte:
Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que Pedro está dizendo é que nós somos dispenseiros, nós servimos uns aos outros com aquilo que nós recebemos de Deus. Os dons que nós recebemos, nós devemos servir. Mas esse princípio de servir uns aos outros, não é só com relação à questão de dons, mas também com as nossas posses. Atos, capítulo 2, por exemplo. Atos, capítulo 2, versículo 42. Como viviam os convertidos, vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos intermédios dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, ali, cada um tinha a sua propriedade, tinha os seus bens. Mas se alguém tivesse necessidade, eles chegavam a vender as coisas que tinham, para acudir um ao outro. Vemos aqui que existia necessitados na igreja, e quando tinha necessitados, eles chegavam a vender as suas propriedades. Nós vemos Paulo, por exemplo, falar sobre coletar as ofertas de maneira sistemática. 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Versículo 1 e 2, Paulo vai dizer o seguinte: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto? Ele falou assim: olha, todo primeiro dia da semana, todo domingo, vocês vão colocar de parte o que vocês têm, segundo a prosperidade de vocês. E vão juntar, porque quando eu passar aí, não é para fazer coleta não, eu só vou pegar aquilo que vocês já colocaram para levar para a igreja de Jerusalém, principalmente para acudir os necessitados daquela igreja. Portanto, Paulo fala de uma coleta sistemática, semanalmente, para que pudesse servir uma outra igreja. E ele fala isso, que estava acontecendo tanto na igreja da Galácia, quanto na igreja as igrejas da Galácia, quanto na igreja de Corinto. Então, meus irmãos, nós precisamos olhar para o Novo Testamento e não olhar os dízimos do Novo Testamento como, não tem mandamento do Senhor. Não. Porque os princípios, ou melhor dizendo, os propósitos do Antigo Testamento ainda prevalecem. E o dízimo vem antes disso. Uma questão que é muito controversa também é com relação ao sustento de pastores que se dedicam à pregação da palavra de Deus. E eu quero esclarecer isso também, porque tem muita gente que fala sobre isso. A questão é sobre Paulo. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, Paulo vai dizer o seguinte: a minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós o direito de comer e beber, versículo 4, perdão, e também o de fazer acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? O que Paulo está colocando aqui é porque ele fazia tendas para se sustentar em muitos locais. E aí ele está dizendo o seguinte: olha, só eu e Barnabé que não tem direito de deixar de trabalhar e ser sustentado pela igreja? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa?
Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós bens materiais? Ou seja, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto o seguinte: olha, assim como os outros apóstolos são sustentados pela igreja, aqueles que se dedicam ao evangelho devem ser sustentados. A questão é que eles falam, muitos digam o seguinte: mas Paulo, no contexto, ele vai abrir mão de receber da igreja de Corinto. E realmente, ele abre mão de receber da igreja de Corinto e diz: eu não fui pesado a vocês. Mas é interessante que em muitos momentos que Paulo estava pregando na igreja de Corinto, ensinando na igreja de Corinto, ele não recebeu da igreja de Corinto, mas ele foi sustentado por outras igrejas. Observe, Atos. No capítulo 18 de Atos, diz o seguinte, versículo 1: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou com um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, e Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado para... Versículo 3: e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então Paulo estava na igreja de Corinto, e ele estava trabalhando junto com Priscila e Áquila fazendo tendas. Olha só. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus e gregos. Então Paulo estava trabalhando, fazendo tendas, e no sábado ele discorria a respeito do evangelho. Olha o versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo aqui que enquanto ele estava trabalhando, ele pregava aos sábados. Quando Silas e Timóteo chegaram, ele agora se entregou totalmente à palavra de Deus. Ou seja, ele deixou de trabalhar, porque agora Silas e Timóteo chegou com o sustento de Paulo. Pastor, da onde que o senhor está tirando isso? Porque ele não está no texto. Não está não. Sabe onde é que está? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7 e 8. 7, 8 e 9. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Paulo está falando na igreja de Corinto. Ele diz, gratuitamente, vocês não tiveram que pagar nada para isso? Mas olha só o que Paulo diz, versículo 8 e 9. Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. Enquanto eu estava pregando no meio de vocês, tinha uma outra igreja me sustentando. E Paulo fala duro com a igreja de Corinto. Eu não fui pesado a vocês, mas outra igreja me sustentou. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Quem que veio da Macedônia? Atos, capítulo 18, que nós vimos. Silas e Timóteo. Paulo estava trabalhando e pregando aos sábados. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, levando sustento, ele se dedicou inteiramente à palavra do Senhor. Portanto, irmãos, o que eu faço aqui, neste momento,
diante de vocês. Eu tenho mostrado para vocês, o meu propósito é mostrar para vocês que o dízimo, a origem dele, vem antes da lei. Antes da lei. Quando Deus ainda tinha chamado apenas famílias, sem instituir uma nação ou uma igreja. E a origem dele, desse dízimo, é a gratidão no coração. É reconhecimento de que Deus tem abençoado. E Deus, então, regulamenta o dízimo por causa de vários propósitos que passaram a existir no Israel como nação. Ajuda aos necessitados, manutenção do local de culto, sustento daqueles que pregavam o Evangelho, para que o povo pudesse festejar e glorificar ao Senhor. Terminou Israel nação, terminou esses mandamentos, sim, mas a igreja do Senhor permanece. E os mesmos propósitos existem até hoje. Que pessoas sejam mantidas, que necessitados sejam ajudados, que o Evangelho seja pregado, que haja mantimento na casa do Senhor, todos eles ainda permanecem. E nós vemos então que os dízimos não ferem os ensinos bíblicos quanto à contribuição financeira do Novo Testamento. Ele não foi estabelecido pela lei, mas existia antes dela, e a sua prática não para no Antigo Testamento, mas continua no Novo. E nós vimos que o dízimo nele deve ser algo proporcional e algo sistemático, entregue com regularidade. É assim que nós vemos. Agora, irmãos, algumas coisas práticas que nós precisamos pensar para que a gente aplique na nossa vida com relação a ser de verdade, corretamente dizimista. Muitas pessoas dizem algumas coisas. Por exemplo, pastor, eu quero ser dizimista, mas não sobra. E eu vou dizer para vocês, meus irmãos, quem tiver esse pensamento não vai sobrar mesmo, porque dízimo não é sobra, dízimo é primícia. Se você não priorizar e dizer, se Deus tem me abençoado com isso, eu devolverei aquilo que Ele diz que deve ser devolvido, não vai sobrar. No Antigo Testamento muitas pessoas fizeram isso, e era como se colocar num saquetel furado, colocava na bolsa e logo ia embora. É por isso que muitas pessoas, quando recebem um salário num dia, no outro já não tem nada, porque não tem gratidão por Deus. Dízimo não é sobra, é primícia. Tem pessoas que dizem o seguinte, pastor, mas e se eu devolver e passar necessidade? Eu já ouvi muitos argumentos, pastor, se eu tiver R$100, que é o dízimo, mas nessa semana eu me machucar e precisar de um medicamento, eu devo devolver o dízimo ao invés de comprar o medicamento? Eu quero corrigir esse tipo de pensamento, meus irmãos. Sabe por quê? Porque se todos nós formos dizimistas fiéis, não vai haver um necessitado na igreja, porque os dízimos vão suprir a falta dos necessitados. Se isso acontecer, se todos nós formos dizimistas fiéis, um dia que você tiver os R$100 de devolver, mas você precisar de R$1.000 por conta de um medicamento, você pode devolver à igreja, porque a igreja vai suprir a sua necessidade, porque não vai haver um necessitado sequer. Mas sabe por que falta? Porque nós queremos suprir a nossa própria necessidade e não confiamos no Senhor. O dízimo tem esse propósito. Ah, pastor, a igreja não precisa. Não? Por que não? Ah, está tudo bem, está tudo suprido. Meus irmãos, quantas pessoas que necessitam ouvir o Evangelho e nós não pregamos por falta de condições. Eu posso aqui citar várias coisas que nós, como Igreja Presbiteriana Vera Cruz, poderíamos fazer. Nós poderíamos abrir congregações. Nós temos várias pessoas aqui do Cerrado, um lugar onde precisa de igreja. Tem outros bairros afastados por aqui. Nós temos um raio de 6 quilômetros sem igreja presbiteriana.
a não ser a nossa, que da nossa, um raio de 6 quilômetros não tem igreja presbiteriana. Nós poderíamos ter condições de trazer o pessoal do Cerrado para cá. Poderíamos locar um micro-ônibus, um ônibus. Poderíamos trazer mais pessoas para ouvir o Evangelho. Poderíamos comprar Bíblias, distribuir Bíblias. Poderíamos investir pesado no ministério gideônico, que já distribui Novos Testamentos. Poderíamos investir em inúmeras coisas. Eu digo a vocês, meus irmãos, que o quanto uma igreja tiver de recursos, for uma igreja séria, como é a igreja presbiteriana, o quanto ela tiver de recurso, ela vai destinar esses recursos, com certeza, à missão, à evangelização, ao cuidado de pessoas. Quanto nós podemos fazer pela nossa região? Então, nós podemos levantar uma série de desculpas para não sermos dizimistas. Uma série. Mas, meus irmãos, não se enganem. Nenhuma dessas desculpas serão aceitas por Deus. Ou nós fazemos aquilo que devemos, ou então, nós sempre estaremos desagradando ao Deus que nos proporcionou todas as coisas. Pastor, o que fazer para eu regularizar minha vida dessa maneira? Eu estou passando dificuldade, necessidade. Dificuldade financeira. Eu digo para vocês, meus irmãos, que muitas das nossas dificuldades financeiras não é por falta de dinheiro, mas é por má administração dos recursos de Deus. E se a gente souber administrar corretamente e honrar a Deus com as primícias daquilo que Ele nos dá, não vai faltar. Eu quero terminar com 2 textos. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor, Ele vai te abençoar. Provérbios 11, 24 e 25, que diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescentará mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Meus irmãos, há promessas do Senhor de bênçãos, de satisfazer a nossa vida, a nossa alma, quando nós nos tornamos dizimistas. Para você que é membro da Igreja Presbiteriana Vera Cruz e não tem sido dizimista, eu quero dizer para você que você está errando com Deus 2 vezes. Uma, porque a Escritura lhe ensina como você deve fazer se você não tem feito. E a outra, porque um dia, quando você se tornou membro da Igreja Presbiteriana Vera Cruz, você prometeu, pelo menos se foi, enquanto eu estava como pastor aqui, você prometeu que seria dizimista, que sustentaria essa igreja com seus dízimos e ofertas. Então você está errando 2 vezes, uma diante de Deus, somente você e Ele, e outra diante dEle, por conta da promessa que foi feita à igreja. E se você não é membro da Igreja Presbiteriana Vera Cruz, você não tem dívida com a igreja, mas você tem com Deus. Se você entende diferente, que Deus trabalhe no seu coração, para que você entenda aquilo que nós devemos fazer corretamente. Amém? São coisas difíceis de falar, temas difíceis de falar, que a gente não gosta, presbiteriano principalmente não gosta, eu detesto.
mas que são coisas necessárias. Domingo passado falei das ofertas ao Senhor. Nesse domingo, dos dízimos ao Senhor. Ouça as duas coisas. Se você não esteve domingo passado, como eu disse, ouça, para que você possa entender a questão das ofertas e a questão dos dízimos. Vamos nos colocar em pé e receber a bênção do Senhor. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Queremos agradecer ao Senhor por tudo e pedir ao Senhor que nos abençoe mais e mais. Ajude-nos, ó Deus, a cumprirmos o nosso dever, para que assim a gente possa ser fiel ao Senhor com parte daquilo que o Senhor tem nos dado. E que desta forma, ó Deus, nós possamos também ser abençoados pelo Senhor. Ou, melhor dizendo, Senhor Deus, que assim a gente possa demonstrar a nossa gratidão ao Senhor, porque já somos abençoados. Porque se temos algo para devolver ao Senhor, é porque o Senhor já deu a nós. Então ajuda-nos, ó Pai. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar? James? Eu sei que nós estamos um pouquinho